Olá, bom dia para você que nos acompanha de todas as partes do Brasil e do mundo. Tá no ar o Mata Mata com Evair. Hoje é segunda-feira, 8 de setembro de 2025. Sou Rafael Tomazetti, nós vamos juntos aqui pela próxima hora com muita informação para você que participa conosco pelo 6237064007. 6237064007. Teve campeão, Janaína Carvalho, no fim de semana. Eu falei no outro jogo que tava com 1,5 mão na taça. E foi fácil. Nem cansaram. E aí, Evair, como é que foi? Tudo tranquilo? Bem preparado para subir o morro, a montanha, a Cordilheira dos Andes, jogar lá em El Alto? El Alto? Não tô preparado, não. Nem um pouco preparado. Eu já fiz isso algumas vezes e é impressionante a maneira como você faz. Você normalmente ficava numa cidade baixa, Santa Cruz de la Sierra. Pode ser Santa Cruz de la Sierra, viaja algumas horas antes do jogo para o jogo. Então você já chega lá. Parece que agora a seleção brasileira não vai nem para hotel, né? Nós ainda almoçamos no hotel. O pessoal podia ir ao banheiro, podia ir a um quarto, tal, mas parece que dessa vez a seleção brasileira não vai, nem isso vai fazer, né? Vai ficar só o prazo do jogo lá. Prazo do jogo e é muito maior, muito mais alto também, né? 4.500, né? Quando eu fui, o meu já era 2.500, 3, onde eu fui, já eram, assim, insuportável. Imagina a seleção brasileira. Então. 4.150 metros, é muita. O mais alto que eu fui na minha vida foi 3.000. 3.000. Eu nunca fui, então não tem como dar palpite. Assim, claro, eu não fui como atleta, né? Eu fui como um turista. E é difícil mesmo, assim, tipo, você percebe, 3.000 você já percebe uma lentidão no seu corpo, parece que... A impressão que eu tive foi que você fica mais lento, né, Vair? Eu não sei se você muito mais lento. Isso. A dificuldade com a bola, tudo, pra comer, você dar 2, 3 colheradas assim, cansava, tudo atrapalha em tudo. Tá certo, vamos lá então, começando o nosso mata-mata de hoje. Bom, galera, vamos começar falando do campeão do fim de semana, o Bahia, que fez 5-0 depois de já ter goleado por 4-1 o Confiança em Sergipe, em Salvador, 5-0, e foi rápido. O Thiago marcou aos 5 minutos, depois o Lúcio Rodrigues aos 10 já fez 2-0, e aí com 18 minutos, 17 minutos, quase 18, já tava 3-0. Já tava, praticamente já tinha matado qualquer esperança que o Confiança poderia ter. Aí o Thiago fez mais um e terminou o primeiro tempo com 40 minutos ali, já tava 5-0, terminou o primeiro tempo já 5-0. Segundo tempo foi só fazer festa mesmo, e o Bahia foi o único time, né, da Série A que jogou por conta desse período de data FIFA. Venceu a Copa do Nordeste, o primeiro pentacampeão da Copa do Nordeste, passa o seu rival Vitória, com quem estava empatado aí nessa posição. Acho que o Sport também tem 4 títulos, e o Bahia é o maior campeão da Copa do Nordeste. Muita festa lá em Salvador, o pessoal tirou um tempinho para comemorar. Agora, o que é curioso, campeão da Copa do Nordeste garante vaga direto na terceira fase da Copa do Brasil. Ou seja, o Bahia já está com essa vaga garantida. No entanto, caso o Bahia se classifique para Libertadores, essa vaga direta para a terceira fase fica com Confiança pelo vice. Confiança pode, se o Bahia hoje está no G4, né? Se o Bahia permanecer nessa posição aí, inclusive pode até cair para 6º lugar, se classificando para Libertadores, seja pré ou seja a fase de grupos já, o Confiança estará na terceira fase da Copa do Brasil, que para o time sergipano seria excelente. Sabe o que eu achei curioso? A comemoração do Rogério Ceni no final, ele não esboçou muita euforia não, viu, com o título. Ele ficou lá assim, só batendo palma assim na mão, pai, só observando o que tava acontecendo ao redor. Foi muita superioridade, né? Não deu nem emoção. Porque... Acho que o único confronto que foi mais complicado foi diante do Ceará.
pro Bahia. E ainda nem foi lá essas coisas também, né? O Ceará complicou um pouquinho a vida do Bahia, mas o time sobrou no Nordeste, até porque o Fortaleza, que vinha rivalizando muito com o Bahia, esse ano tá muito mal e vai mais um título pro esquadrão, mais um pro Rogério, que em pouco tempo de carreira chegou ao seu 11º título. E assim, é acostumado a ganhar títulos, Rogério, né? Ganhou tantos no São Paulo. Perdão, 9º título. Muito mais títulos ganhou no São Paulo, porém não deixa de ser um feito, né? Eu acho que ele não consegue nem comemorar tanto. Lógico, tem a sua importância a Copa do Nordeste, mas já ganhou outros mais importantes. Mas eu acho que não é nem pela importância, foi por quanto foi fácil. Se tivesse sido um pouco mais complicado, ele teria tido um pouco mais de euforia. O Rogério começou sua carreira de treinador em 2017, portanto esse é o 8º pro 9º ano da carreira. Ele tem uma média de um título por ano, até mais que isso. Excelente, né? Excelente. E não se dá tanto valor, né? Infelizmente, se perder 2 ou 3 no Campeonato Brasileiro, começam já as cornetas e pedem a cabeça dele. Infelizmente é assim. O Rogério ganhou a Série B de 2018 com Fortaleza, já é um campeonato importante, difícil, e com um time que tinha acabado de subir da Série C para a Série B. Depois ganhou a Copa do Nordeste em 2019 também com o Leão do Psi, Campeonato Cearense de 2019, Campeonato Cearense de 2020, aí ele foi pro Flamengo, onde conquistou o título brasileiro da Série A de 2020. Depois, no ano seguinte, ganhou a Supercopa do Brasil com o time rubro-negro e também em 2021 o Campeonato Carioca, e ficou um inteirinho aí de 4 anos sem título. Até que agora em 2025 ganhou tanto o Campeonato Baiano quanto a Copa do Nordeste, é o bicampeonato dele da Copa do Nordeste, e ele conduz uma temporada excelente. Eu não vou dizer que é a melhor temporada da história do Bahia, né? Mas depois do futebol revolucionado pelo dinheiro, essa é a melhor temporada da história do Bahia. Acho que a gente não tem dúvida. Depois que o futebol passou a ter esse tanto de dinheiro, que esses recursos financeiros bilionários passaram a ser essenciais para o bom funcionamento dos clubes de futebol, o Bahia vive seu melhor momento, né? E o Rogério Ceni se enquadrou direitinho, né? Sim. Montando bons times, trazendo bons jogadores, esquemas interessantes e indo em frente aí, fazendo com que o Bahia vença, né? Tomara que continue, porque o futebol brasileiro precisa de cada vez mais ter disputas mais importantes, né? E o Bahia já começa, e penso eu que deva ser um dos que vá para a Libertadores. E além de tudo, a quantidade de jogos que o Bahia tá fazendo, né? E isso não é desculpa, né? O time tá cansado, não tá tendo resultado por causa disso. O Bahia vai bater 80 jogos esse ano. Por quê? Copa do Brasil, que Copa passou, do Brasil, Libertadores, Copa do Nordeste. Sul-Americana, Baiano. É muito jogo. É muito jogo. Pode bater mais jogos que os times lá. Vai bater. Só o Fluminense que pode fazer mais jogo que o Bahia. Que o Bahia. Porque tanto o Palmeiras quanto o Flamengo saiu da Copa do Brasil, né? Sim. E mesmo ele chegando na final, o Bahia vai fazer mais jogos do que o Palmeiras e que o Flamengo. Mas o Fluminense pode fazer mais jogos que o Bahia. O Fluminense, se chegar à final da Sul-Americana e a final da Copa do Brasil, fará mais jogos que o Bahia. Isso aí é o único que pode superar o Bahia no campeonato, no futebol brasileiro nesse ano em número de jogos, é o Fluminense. E se você for olhar, se esperava que isso acontecesse com o Flamengo, com o Palmeiras, não com o Bahia, né? Essa quantidade de jogos. É muito jogo inútil também, né? Como dos times, a maior parte, né? Não é só o Bahia, não. Você jogar lá vários jogos inúteis no Campeonato Baiano. O Lúcio Rodrigues, que fez gol na final, jogador importante, titular muitas vezes com o Rogério Ceni. Ele tá de saída, viu, do Bahia. Foi campeão e vai embora. O Neon da Arábia Saudita vai pagar 20 milhões de euros à vista e 2 milhões de euros em bônus, além de garantir uma cláusula contratual que o Bahia vai receber 25% de qualquer venda futura. Não está sacramentado ainda, mas está muito perto. 140 milhões de reais, mais ou menos. Excelente valor, hein? Puxa vida. O valor é muito bom, mas é ruim isso, né?
tipo, no meio. É um bom jogador, mas. É ruim pro Bahia, né? Esse valor é recorde pro Nordeste, vai se concretizado. Nenhum clube nordestino vendeu um jogador, qualquer que seja, por este valor. Pra gente ver como é que o futebol mudou, né? O futebol do Nordeste já produziu excelentes jogadores e saíam de graça, ou valores eram muito mais baixos. Hoje, um jogador que é bom, mas não é craque, vale 140 milhões de reais, né? A importância de ter um nome, né? Uma estrutura atrás disso tudo, né? Uma maneira de administrar importante. Isso faz com que dê resultado, né? Esse eu acredito que seja o caminho do futebol brasileiro. E olha só um exemplo aqui, Janaína, rapidinho. O Bahia pagou 11 milhões de euros quando contratou o Lúcio Rodrigues, ou seja, vai praticamente dobrar o valor do jogador e aumentou em quase 100% o lucro que ele teve com o Lúcio Rodrigues, além do período que ele ficou aí jogando, marcando gols pelo time. Era só pra trazer aqui a informação, o Fluminense e o Bahia que se enfrentam aí na Copa do Brasil, né? E a parcial de ingressos vendidos, nesse momento já foram 19 mil ingressos. A expectativa é que tenha 30 mil torcedores no Maracanã. Baixo, muito baixo. Muito baixo para um jogo de quartas de final de Copa do Brasil. O Fluminense, como é um time copeiro, eu acho muito baixo se a gente tiver 30 mil só no Maracanã, viu? Não, e tem ingressos a R$40 a inteira. Então o valor tá razoável, né? Sim. Quando é que é esse jogo? Quarta-feira, né? Quarta-feira agora já ou na outra? Quarta-feira agora. Dia 10. Seria importantíssimo que... Não, mas até lá isso vai aumentar, porque, querendo ou não, a torcida do Fluminense também é grande lá dentro do Rio de Janeiro. A gente vai pro nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais pra você. Estamos de volta pro Mata-Mata com o Evair. Tem algum impacto aí, só pra fechar esse assunto? Sei para uma conquista, para um jogo decisivo de Copa do Brasil aí contra o Fluminense. Bahia venceu, né, por 1-0 lá na Fonte Nova e pode empatar no Maracanã, que vai para semifinal. Eu acho que dá mais confiança, né? Ganhou um título, ganhou o primeiro jogo, chega um pouco mais confiante para o jogo de volta. Eu acredito que sim. Eu acho que o Bahia tem essa... Qualquer esporte que você vai praticar, que você tenha confiança e coloque isso e tudo em prática, né? Eu acredito que é sempre benéfico. Bom, vamos falar de contratações. Evair, se você fosse jogador hoje, quanto é que você acha que você valeria assim? Em 94 eu fiz 53 gols no ano. Não sei, eu acho que... você fala o salário hoje? Não, o valor da transferência. Valor da transferência? Puxa vida, eu não tenho muita ideia disso. O Alexander Isaac lá foi por 1 bilhão, né, de reais. Nossa vida, pelo amor de Deus. 1 bilhão. Eu fui vendido do Guarani pro Atalanta por 1.200.000. Na época era dólar, lira, alguma coisa assim. Libra esterlina, né? Não, era lira. Na época a Itália era lira naquela época. Não tinha o euro ainda. Então, 1.200.000 para... 1 bilhão de reais, nossa, né? Vida. Foram quase 150 milhões de libras. Você tinha quantos anos na época, vai? Eu tô pedindo aqui a IA para poder calcular. 22 anos eu tinha. Quando eu fui não, o Evair iria ser vendido. Se você tava no Guarani? Eu saí do Guarani para Não, mas 94? Não, em 94 não. Em 94 eu tava no Palmeiras. Que você fez a maioria dos gols. Você tava com quantos anos em 94? Em 94 eu voltei 28, né? 29, né? 29 anos. 29 pela idade reduz um pouco. Mas se você fosse vendido lá no seu início da carreira, Evair, eu vou chutar aqui antes da IA chutar. Eu acho que talvez, assim, fácil uns 500 milhões de reais, assim. O pessoal 500 milhões de reais.
E aí, Janaína, chegou ao número aí ou não? Tá calculando aqui ainda. Nossa, tá demorando tanto, né? Então, Tudo isso Olha, um atacante com a média de 53 gols no Brasil, com 28 anos de idade, o preço de mercado no mercado europeu chegaria a 40 milhões de euros. Se não fosse no negócio árabe, que aí valeria mais. 40, Mas converte aí. 40 milhões de euros vai dar hoje 254 milhões de reais. Tá excelente. Eu acho uma boa. Mas isso aos 28. Aos 28 anos. Porque se fosse mais aos jovem, 22 valeria os 500 que eu falei. E aqui ainda fala, né, que aí tudo aqui é relativo, né? Que aí também pode contar a parte física, os jogos anteriores, com retrospecto de gols em outras temporadas. E isso é só jogando por alto. Então, poderia aumentar o valor. Bom, eu falo isso para introduzir nosso próximo assunto aqui, que é o quanto os clubes gastaram na janela de transferência. A gente até falou que o Palmeiras foi o campeão, né? O clube que mais gastou nessa última janela. E a gente coloca para vocês aí, o Palmeiras gastou, Evair, com 12 reforços, 696 milhões 959 mil reais. Já pensou? 650 e tanto, muito dinheiro. Quase 700 milhões. Muito dinheiro. 3 milhões e pouquinho para chegar nos 700. E a torcida do Palmeiras tá meio com o pé atrás com alguns jogadores aí, viu? Quem? Facundo, eu ia falar isso agora, Facundo quem? Torres é um deles. Que o palmeirense tá pegando no pé porque não rende tudo aquilo que gastaram. Mas pode render, né? Só porque as outras contratações ainda também não brilharam tanto assim, né? Não, eu acho que, assim, eu não vejo nenhum brilho muito grande de nenhuma contratação do Palmeiras. Assim, ao nível que chegou as contratações do Flamengo, né? Da maneira que chegaram, né? Se destacando tanto e decidindo partidas. Eu não vi nenhum. Lógico, tudo tem um esquema tático, dentro daquilo que o treinador tá buscando, que trabalha, que dá oportunidade. Lógico, tem que se levar tudo isso em consideração. O Botafogo foi o segundo que mais gastou em 20 jogadores, quase 2 times. O Botafogo gastou 676 milhões 709 mil reais. O Flamengo em 7, o Flamengo fez o melhor mercado, gente, isso aí é indiscutível. 7 jogadores pouco, só, contratou jogadores já era um elenco qualificado, trouxe bons jogadores e gastou 340 milhões 530, foi cirúrgico no mercado Flamengo. Foi cirúrgico, 340 milhões 537 mil. Depois o Bahia trouxe 13 jogadores na janela de transferências a 222 milhões 889 mil. O Fluminense gastou 193 milhões. O Santos, mesmo com toda essa dificuldade, trouxe 19 jogadores. Não parece, né? Não parece. É porque nada tá funcionando, não né? tem funcionado. Quando não funciona, não parece que correu atrás de reforço. A 180 milhões, quase 181 milhões de reais. O Atlético Mineiro gastou 170, é outro que tem problema financeiro. Que também não parece que... Trouxe 14 jogadores, 179 milhões. Nossa, trouxe 14. Aquele dia eu falei que eles não reforçaram o time, tá vendo? Tanto que quando o negócio não flui bem, não parece que contratou. E eu te falei que tinham contratado. O Cruzeiro, 15, 172 milhões. Esse aí deu pra aparecer. Esse aí parece que contratou, que foi no mercado e deu certo. O Bragantino, 11 jogadores, 98 milhões. O Grêmio, 19 jogadores, 87 milhões. O Vasco trouxe 13 jogadores a 72 milhões. O Inter, 11 a 62 milhões. O Sport, 26 a 59 milhões. Fortaleza gastou 53 milhões em 21 jogadores. O Corinthians gastou 24 milhões em 2 jogadores. Preço médio do reforço do Corinthians de 12 milhões 190 mil reais. O Vitória trouxe 28 jogadores, mas não é o campeão. 21 milhões e 400 mil. O Ceará gastou 6 milhões com 25 jogadores. O São Paulo gastou 3 milhões e 816 mil com 9 jogadores. O Juventude e o Mirassol gastaram 2 milhões de reais cada com 29 jogadores. O elenco inteiro praticamente desses times, né? O total de gastos dos times do Brasil em 2025, 3 bilhões 157 milhões e 74 mil só na Série A.
R$3.157.074 em 338 reforços. Mostra que o nosso futebol está cada vez mais endinheirado e a diferença entre os clubes está cada vez maior. Enquanto o Palmeiras gasta 700 milhões, o Mirassol e o Juventude gastam 2. Não, e teve uns que acertaram em cheio, né? Ô, Jean, você pode colocar lá na tela de novo? Olha, eu acho que o Internacional acho que cometeu erros. Contratou 11, parece que não contratou ninguém. Parece que não contratou ninguém, né? Agora o Flamengo foi perfeito, né? Essa parte, o departamento de futebol dos scouts do Flamengo foram bem. No Bahia também, né? Não são tantos, né? 13 jogadores. Se você for pegar pela média, você contratar 13 jogadores até que não é tanto, né? O Vasco poderia, né, ter acertado mais alguns ali, né? O Juventude contratou bastante, só porque... Porque monta o time todo, né? Só que agora parece que tá dando uma ressuscitada aí o Juventude, né? Mas aí foi mais pela troca do técnico do que... Times como, olha aqui, se você for pegar Juventude, Mirassol, Vitória, Sport, que vieram da Série B... Perdão, Ceará, Juventude, Mirassol, Ceará e Sport, que vieram da Série B, 3 deles estão ali, só o São Paulo que é o estranho nesse ninho aí. E o Sport investiu bastante, tá em 13º, né? Inclusive o Sport até, todo mundo nem achava que algum clube que subiu da Série B pra Série A, o Juventude também não subiu, tô falando besteira aqui, mas não nesse último ano, né? Foi o Santos. O Mirassol, o Ceará, o Sport e o Santos, muita gente achava que o Sport poderia fazer uma campanha que surpreendesse justamente pelo investimento que fez, quase 60 milhões de reais, mas se provou o contrário, né? Às vezes dinheiro não é tudo. Enquanto o Mirassol gastou 2 milhões só, foi o que menos gastou, é um time que tá brigando para ir para Libertadores, né? E diferente do que todo mundo imaginava, né? Porque se a gente pegasse lá a tabela do Campeonato Brasileiro no começo do ano, olhando no contexto geral, a gente, pelo investimento que o Sport teve, a gente não imaginava que o Sport estaria na situação que está hoje, né? Com certeza. O próprio Vitória também, né? 28 jogadores, puxa vida. O elenco todo, praticamente. Vamos começar a mostrar também os times que mais venderam, quanto eles arrecadaram com reforços na janela de transferência de 2025. Foram 118 vendas, somando os 20 clubes da Série A. O Botafogo foi quem mais vendeu, 12 jogadores e 840 milhões de reais. Foi o que fez vendas erradas também, né? Assim, não na parte financeira, mas na parte... E olha só pra gente esportiva. Olha só pra gente ver como o Flamengo, mais uma vez, vai muito bem. O Flamengo vendeu 5 jogadores só. E o ticket médio desse jogador saiu a mais de 100 milhões, porque arrecadou 513 milhões 363 mil. Ou seja, o reforço, o jogador que o Flamengo vendeu valeu muito mais do que o jogador que o Botafogo vendeu pra fora. Se for colocar a média, né? Sim, o ticket médio aí, o jogador do Flamengo saiu com muito mais valor agregado. Eu acho que eu discordo um pouquinho de você. No caso do Palmeiras, porque o Palmeiras, querendo ou não, ele revelou jogadores, né? E esses jogadores que ele revelou, ele vendeu os jogadores. Então teve, acho que no valor agregado, eu acho que o Palmeiras pode até ter vantagem sobre isso, por tudo aquilo que gastou antes para revelar o jogador e depois colocar na prateleira para ser vendido. E eu acho que nesse sentido, talvez o Palmeiras tenha uma certa vantagem, porque revelou os jogadores. O Flamengo já não tem tanto, né, jogadores revelados, pelo menos eu não me lembro agora. Não vai dar tempo da gente concluir agora, a gente vai para mais um intervalo, mas é uma discussão importante até pra gente somar quem comprou, quem vendeu, para ver como é que ficaram os clubes, né, depois dessas janelas. Intervalo é rápido, daqui a pouco a gente tá de volta aqui no Mata Mata com Evair.
Estamos de volta aqui no Mata Mata com Evair. O Botafogo, como a gente esperava, foi o clube que mais vendeu, se a gente for observar, tanto em número de jogadores quanto de valores. Vendeu peças muito importantes. Vendeu Igor Jesus, vendeu o Cuiabano, vendeu Jair e por aí vai. Arrecadou 840.381.000. Palmeiras foi o segundo. E aí tem que fazer essa ponderação que o Evair falou também, porque o Palmeiras investiu menos nesse atleta, né? O Flamengo revendeu muito jogador. Desses 5 aí que o Flamengo... Vamos lembrar, você lembra de cabeça quem o Flamengo vendeu? Mas foram muitas revendas, né? Tem o Gerson, que o Flamengo pagou um valor e depois revendeu. Eu não vou lembrar aqui de cabeça. O Wesley. Só porque o Wesley veio da base, né? O Wesley é de base. O Gerson o Flamengo comprou e revendeu. Tem o Wesley. Fabrício Bruno. Revendeu. Já são 4. Não, 3. O Wesley foi pra Roma, o Gerson pro Zenit, o Alcaraz. O Alcaraz foi pro tipo que o Flamengo comprou e revendeu. Mesmo assim, sabe, eu acho assim... Aí teve os meninos da base também, né? Que teve o... Gohan e o Wallace, que teve um outro lá, os da base. Mas assim, eu acho que nessas contas aí, como só colocaram 5, não estão contando esses meninos, né? Não, time profissional. Aí tem essa ponderação que o Evair fez também, que talvez o investimento seja menor, porque o Flamengo comprou, por exemplo, o Gerson, comprou o Alcaraz, e aí teve um gasto com esses atletas que não foi tão... Fabrício Bruno também comprou. E principalmente Alcaraz e Gerson foram jogadores mais caros, né? Então você reduz um pouco desse lucro. Não que esses jogadores da base não dê despesa. Mas pelo contrário, menor, né? É muito menor. Tanto é que o Estevam veio do Cruzeiro por um valor lá, né? Por negociações, saiu do Cruzeiro lá meio que... não é que foi uma revelação que pegou um menino ali com 14 anos e fez dele jogador de futebol e vendeu, mas tem esse tipo de situação também. Não é que não tem despesa ali sim, tem gasto. Porém, é bem menor de você comprar e revender, né? Já até em questão de salarial, né? Nem pessoal pela compra. O contexto geral é bem mais em conta revelado que comprar e revender. Tanto é que o Estevam foi pro Cruzeiro, a negociação, o Palmeiras oferecia 4 mil reais para ele e empregos para os pais. O Cruzeiro ofereceu 30 mil. Emprego para os pais, então não teve negociação, acabou indo para o Cruzeiro no primeiro momento, depois voltou para o Palmeiras. Aí, assim, esses números mostram como o Flamengo foi bem nesse ano, porque com 7 reforços, 340 milhões, perdeu 5 jogadores e arrecadou nesses 5, 513. Ainda assim, o Flamengo teve um superávit de quase 200 milhões na janela. Então realmente acertou o Flamengo. Eu fico impressionado que esses times continuam devendo, né? As dívidas continuam aumentando, né? Sim. O Palmeiras, que é um time que se sabe que tá dando lucro, mas mesmo assim as dívidas deles continuam aumentando. Eu não sei como é que é feita essa conta. Para onde vai esse dinheiro? Você só fica rico se você dever muito. Não, mas isso então, é real. Então vou começar a aumentar minhas dívidas. Não, mas isso é real. Assim, você tem capacidade. O que te faz rico é capacidade de pagamento, que você tem capacidade de pagar essa dívida, mas a dívida vai ser colossal. Eu acho que eu não tenho essa capacidade, não, porque se eu ficar devendo R$1.000 em algum lugar, eu fico num desespero para pagar, então eu não dá certo. Eu vou começar a aumentar minhas dívidas. Se você tivesse... Não durmo à noite. Se você tivesse, você seria um bilionário, né? O que é assim que o pessoal ganha dinheiro, né? Vai pegando aqui, pegando ali, de repente... Mexe aqui, né? Coloca ali. É lógico que não é simples igual eu expliquei aqui, mas enfim. Olha só, curioso, o Mirassol não arrecadou nada com venda. Vendeu um jogador, transferiu um jogador, né?
não levou nada. É normal, geralmente os times que estão lá embaixo não é que estão lá embaixo, né? Mas que são que ou não tem uma grande base, ou que, enfim, são times de menor expressão, não emplacam muitos jogadores no mercado. O Sport vendeu 2 jogadores, R$789 mil o custo deles. O Juventude vendeu 4, 14 milhões e meio. Os times que venderam acima de 100 milhões foram 10, né? Vasco, Grêmio, Inter, Santos, São Paulo, Atlético Mineiro, Fluminense, Flamengo, Palmeiras e Botafogo. São os 10 primeiros aí da lista. E o total de venda bruta, 3.780.480.000 É muita grana. Se a gente somar aí a venda com compra, vai passar de 7 bilhões de reais, que é um dinheiro que a gente não pensa nunca em ganhar em, sei lá, umas 10 mil vidas, né? É muito difícil. A gente já acha o salário dos jogadores uma coisa distante da realidade, né? As vendas mais ainda. Eu comecei na época errada mesmo. Na minha época os salários não eram desse jeito, não. Eu já tô pensando aqui, eu vou fazer um investimento futuro, vou arrumar um filho, vou pôr ele na escolinha bem cedo, aí pra ele ficar bom, pra eu poder investir no meu futuro. Aí quando ele tem 13, 14 anos, que ele for fazer teste, ele vira pra você e fala assim: eu não gosto de futebol. Pensa. Isso foi algo que aconteceu comigo. Mas a minha intenção não era que ele fosse jogador de futebol, mas seria bom se ele seguisse a carreira. Mas ele chegou e falou assim: não gosto de futebol. Pronto, acabou. Você fez todo um investimento à toa, todo um planejamento pra Europa. Já era. E aí era ser mais fácil, né? Já tinha os caminhos aí, você vê que. Só que é muito raro ter filho de jogador que. É raro. Que emplaca, né? Em outros esportes a gente ainda vê isso. Eu cito muito futebol americano aqui, você tem gerações, por exemplo, os Manning, né? A família Manning, que tem uma dinastia de Mannings aí, teve o pai, e aí teve os 2 filhos, que foram todos eles campeões do Super Bowl, foi o Archie Manning, depois o Peyton e o Eli, e agora tem o filho do Peyton, o Archie Jr., né, que é o neto do Archie original, e ainda teve o outro terceiro irmão, que foi o wide receiver, cujo nome eu me esqueci. Todo mundo é jogador, e todo mundo é bom. Todos eles foram bons e campeões do Super Bowl. Então é incrível. Agora no futebol é raro você ver. Tem o filho do Robinho agora tentando. Tem os 2 do Mazinho também, que são craques. O Rafinha, exato. O Rafinha e o Thiago, de fato. É uma exceção. O filho do Pelé pegava mais ou menos. Tomava uns frangos de vez em quando, mas não era. Mas se for pegar. Você não quis ser atleta, não, Tomazete? Eu? Rapaz, eu não quis, não era meu sonho, não, mas eu era até bom. Mas não quis levar adiante, não. Meus desejos eram outros, mas eu jogava bola todos os dias. Eu gostava muito de jogar bola. Até os meus 14, 15 anos jogava bola todos os dias. Mas não foi pra frente também, não era a minha intenção. Enfim, só para puxar aqui para quem nos acompanha desde o início, eu falei da estatística do Rogério Ceni, que ele chegou ao 9º título. Algum de vocês sabe aí quem é o treinador que hoje está na Série A empregado em um clube que tem mais títulos na carreira? Abel Ferreira. Não. Dorival. 13 títulos. Renato Gaúcho e Mano Menezes segundo com 11 e o Abel terceiro com 10. O Rogério empatou com o Léo Condé do Ceará, os 2 9 títulos. Aí não pesa a qualidade de título, né? Só título. Aí é outra conversa, né? Aí não tem como. Eu tava achando estranho já essa comparação sua aí. Porque o Condé, a maioria desses títulos aí vão ser de estadual, tem da Série B com Vitória, né? O Rogério Ceni já tem da Série A, já tem da Supercopa do Brasil. E aí, se for olhar, o Abel tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro, aí o peso é maior, né? Tem Copa do Brasil também. E aí o Dorival também tem muitos títulos importantes, né? Assim como o Renato e o Mano. Renato tem. O Renato, eu não tô lembrado que o Renato ganhou Libertadores, né? Ganhou. Foi quando revelou aquele rapaz que depois
foi mal pra caramba no Corinthians e depois... o Luan. Ele passou a régua naquele ano lá e levou o Grêmio ao título da Libertadores. Foi até o melhor da América e Exatamente. Só jogou naquele ano, basicamente. Eu achava estranho o pessoal falar o rei da América. Puxa, depois... sumiu. Quase que eu falei. Não, mas tem alguns jogadores que tem isso mesmo, né? Eles aparecem, surgem, você não sabe de onde eles vieram e depois eles somem. O Dorival, ele tá... Juninho, por exemplo. Verdade. O Dorival, ele tá entre os treinadores que mais ganhou a Copa do Brasil. Ganhou 3. Tá empatado com o Luxo. Tá brigando com o Cruzeiro e com o Grêmio. E o Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil, o Grêmio segundo maior, o Dorival tá brigando com ele. E se ele for campeão esse ano, ele se torna o maior campeão como treinador, né, da Copa do Brasil. Tá com um caminho bom pra ir pra semi, né? Depois de ter batido o Furacão. O caminho tá até bom, né? O time é que não tá lá essas coisas. Mas talvez esteja na semi e aí na semifinal é um jogo mais disputado, né? Mata-mata, tudo pode acontecer, né? Bom, daqui a pouco a gente vai falar de seleção brasileira que joga na Bolívia amanhã, lá em El Alto. Fecha as eliminatórias sul-americanas e teve jogador cortado, né? O Caio Jorge foi cortado porque se lesionou e quem foi para a seleção agora foi o Andrés Pereira. O Abel tá sorrindo muito, né? Que o Andrés Pereira chegou e achou que ia treinar e tal. Ele deve estar feliz, né? Nossa. E o Andrés foi convocado pelo Ancelotti. Porque é estranho, né? Um volante ser convocado pro lugar do centroavante é no mínimo estranho. Mostra que ele quer testar, independente da posição, né? Quer ver os caras que ele acha que podem estar na Copa. E ele convocou o Andrés, né? Na última convocação dele. Sim. A questão é só posições diferentes, né? Que o negócio não encaixa. Vamos pro intervalo, daqui a pouco voltamos. Estamos de volta no Mata-Mata com Evaí. E aí tem seleção brasileira para se despedir de todo mundo amanhã. O Brasil joga fora de casa, lá na Bolívia, em El Alto, 8h30 da noite, contra a seleção boliviana. E pra Bolívia esse jogo aí tem peso, viu? Tem peso porque a Bolívia só se mantém viva na briga por uma vaga na Copa se pelo menos empatar o jogo contra o Brasil, porque se empatar tem que torcer para a Venezuela perder. A Venezuela joga em casa contra a Colômbia já classificada, e aí nesse cenário a Bolívia iria para o playoff mundial, né? Tentar mais uma vaga aqui para a Conmebol. Se a Bolívia ganhar, tem que torcer para que a Venezuela não vença a Colômbia lá na Venezuela. E aí a Bolívia se classifica. Então, para os bolivianos esse jogo tem peso. Para o Brasil, o Ancelotti vai testar. E ele vai viajar. Ele vai para El Alto a 4.150. Primeiro jogo dele na altitude. Tem bons jogadores a Bolívia e tal, mas a maior arma é a altitude. E vai ter mudanças no time, né? Que ele confirmou isso, inclusive. Porque ele falou durante o coletivo assim, ó, agora estamos treinando, avaliando o cansaço dos jogadores. Estou buscando informações para eles. Eu não tenho muita experiência nisso. No caso nisso é jogar na altitude, né? Temos que considerar a equipe nacional do Brasil já jogou muitas vezes lá. Muitas pessoas que trabalham aqui têm experiência. A ideia que temos é mudar um pouco a estratégia e um pouco os jogadores. Então teremos novidades amanhã. Uma delas deve ser o Jean Lucas. Tem se falado muito que o Jean Lucas deve ser titular na Bolívia. Será que ele vai tirar o rapaz lá que era do Vasco pra colocar o Jean Lucas? E colocar no lugar do Casemiro? Eu acredito que não. Ele deu entrevista hoje, né, agora há pouco, e disse que vai mudar. Ele vai mudar o time, que a ideia é testar mesmo, dar oportunidades. E tudo indica que o Fabrício Bruno, seu queridinho, favorito, protegido, será titular. Tá na hora de testá-lo, né?
Seu Ancelotti, leva um balão de oxigênio e deixa do seu lado ali, porque você vai sentir o que é realmente o futebol sul-americano jogando pela seleção brasileira. Eu quero ver ele ficar mascando chiclete de um lado pro outro, como ele faz. Ele pode mascar a folhinha, né? Ele pode mascar a folhinha de coca. Não, essa aí deu errado pro Zete. O Zete tomava um chazinho toda vez e acabou sendo pego, porque não tinha nada a ver. O Ancelotti não vai entrar em campo. Né, não. Sim. O Zete também, ele não ia entrar em campo, ele tava no banco de reserva junto comigo, né? E eu tô lá, eu e ele, eu acho até que eu tomei o chá, né? Mas ele, acho que ele exagerou e foi sorteado, né? Olha, também pode ter novidade aí nas laterais. Caio Henrique e Vitinho foram testados. E também no meio de campo, tudo indica que o Andrei Santos é o favorito para assumir a vaga do Casemiro, que tomou o cartão amarelo e está suspenso para esse jogo na altitude. Que pra mim, nada tira da minha cabeça que foi bem pensado. Pode ser que tenha. O Casemiro, né? O Casemiro pensou direitinho, né? Também acho. E no ataque, o que treinou nesse domingo foi o Richarlison, Estevão, Rafinha e Gabriel Martinelli. Aí, então, no caso, o João Pedro seria banco, né? E o Richarlison começaria como titular. Pelo visto, ele ainda tá tentando definir aí essa posição, né? Mas de centroavante, mas ele mostra que ele tem interesse em jogar nessa formação. Ele começa a dar com Rafinha, com Estevão. Não sei se o Martinelli, porque o Martinelli ele perde a posição pro Vini Júnior, né? Quando o Vini Júnior volta, o Vini Júnior é titular. Por isso que nem entra tanto em questão, porque a gente falou sobre o desempenho dele, que estava abaixo do que era esperado, né, no último jogo. Só que a posição ali é do Vinícius Júnior. Só se acontecer uma tragédia pro Vinícius Júnior não ser titular. Se ele se lesionasse. O Vinícius Júnior, pra mim, é homem de confiança dele. De confiança e titular absoluto. E tem qualidade pra isso, né? O que me deixa assim meio perplexo, espantado, é o fato dele querer jogar com 4 atacantes, né? Não sei se vai chegar no Mundial jogando com 4 atacantes. Muito difícil. Eu quero ver o que ele vai fazer com o Rodrigo, porque Rodrigo é outro cara de confiança dele. Não foi convocado ainda, mas é um cara que ele confia. E ele gosta, ele se apaixonou pelo Estevão, isso é muito visível. Ele tem gostado muito do Estevão. Desde antes do primeiro jogo dele à frente da seleção, que foi aquela outra convocação lá atrás, ele já falava muito bem do Estevão. Ele falou que o menino era um pupilo. Então eu acho que o Estevão vai competir por uma vaga com o Rodrigo. Eu acho que se o Rodrigo voltar, né? Que eu acho que vai voltar, porque o Rodrigo é um bom jogador. E o Ancelotti conhece bem o Rodrigo. Eu acho que o Estevão vai acabar competindo por uma vaga com o Rodrigo, e eu acho que hoje o Estevão tá com vantagem. E o Estevão tem que apertar o pé, porque o Luiz Henrique tá ali. Entra, vai bem, então... O Luiz Henrique botou fogo no jogo, né? Ele soube aproveitar a oportunidade que ele teve. Ô, Evair, eu tava procurando esse jogador bom da Bolívia que você falou e não achei que não. Que Tem bons jogadores. Quais são? Cadê? Nomes? Trabalhamos com nomes. Dessa convocação. Agora, será que eu não acho nenhum? Rapaz. Nenhum? Eu não achei nenhum, não. Ó, vou falar pra você os atacantes. Apesar que nesse jogo, esse último jogo deles aí, eu acompanhei alguns minutos, né, que não dá para assistir tudo, e realmente parecia tão desinteressado da partida. Eles pareciam assim ser um time que sabia que ia perder, né, e assim jogavam sem contra-ataque, sem muito interesse, sabe? Achei estranho o futebol que representou. Só os atacantes aqui: Enzo Monteiro do Auda da Letônia, o Carmelo Alganharaz do Kalamata da Grécia, Moisés Paniagua do Always Ready da Bolívia, o Henry Vaca do Oriente Petroleiro da Bolívia e o Gustavo Peredo do Guabirá, também da Bolívia. Que joga em time de mercado importante aqui, ninguém, só o futebol brasileiro. Tem um jogador do Santos Sub-20, que é o Marcelo Torres, Sub-20, convocado para a seleção. E o Miguel Terceiros, que joga no América Mineiro, que hoje está na Série B e faz uma má campanha. Esse Terceiros eu vi ele algumas vezes na Série
né, pelo América, mas assim, realmente eu acho que eu vou retirar o que eu falei. Tinha bom quando tinha o Marcelo Moreno lá. Marcelo Moreno era bom. Mas jogador. Esse aí também vou te falar, viu? Não gostava muito. Eu também não gostava, apesar de ser um centroavante diferente, né? Eu gostava. Fazia alguns gols, foi bem no Cruzeiro, né? Sim. Mas, assim, pouco tempo no Brasil. Inclusive tá na foto ali, ó, no cantinho, Marcelo Moreno. Só pra gente fechar o nosso mata-mata de hoje, não podemos deixar de falar dos times que subiram da Série D para a Série C em 2026, Evair. Subiram Maranhão, que surpreendeu todo mundo. Tem o apelido de demolidor de cartazes, o Maranhão, porque derrotava muitos times que eram superiores lá quando o clube surgiu. Supostamente superiores, tinha ganhado do Asa por 1-0, o Asa que era franco favorito nesse, até porque o time se estruturou muito, é um time bastante tradicional, o Asa de Arapiraca, e venceu por 3-0 lá no Fumeirão, lá em Alagoas, 4-0 no agregado. A Inter de Limeira tinha empatado com o Goiatuba em Goiás 0-0, e aí o Goiatuba teve um jogador expulso 45 do primeiro tempo, e aí no segundo tempo 1-0 para a Inter de Limeira. Time paulista que caiu no Paulistão, se classificou em São Paulo, agora tem 14 times na séries A, B e C. 14. Além dos 4 que se classificam para a Série D, vão ser 18. E a Série A do Paulistão tem 12 times. São Paulo é a indústria do futebol brasileiro, não tem jeito. São 12 ou são 15? São 15, né? São 15 times. São 15 times na Série A do Paulistão. Tá. Na Série A do Paulistão, sim. O Barra, que é um time com dinheiro estrangeiro, alemão, vai muito bem, obrigado. Subiu para a Série C também. O time que é sediado em Balneário Camboriú, mas tem seu estádio, muito bonito, inclusive. Pequeno, 5 mil pessoas, mas muito bonito, moderno. E seu centro de treinamento excelente, em Itajaí, que são cidades coladas, né? São cidades limítrofes. Ganhou do Cianorte do Paraná 1-0, subiu também. E o Santa Cruz ficou no empate em 1-1 com a América de Natal em Natal, depois de ter vencido em Pernambuco por 1-0. E o Santa Cruz está de volta à Série C. Time que tem uma das torcidas mais fanáticas do país. Os torcedores pegaram as piscinas lá do estádio e pularam na piscina para comemorar o acesso. Teve bastante festa. E o Thiago Garlado falou assim, ó, que agora o Brasil vai parar para acompanhar o Santa Cruz e que vão ter que engolir o Santa Cruz. Tá certo, vamos ver se o Santa Cruz continua nessa trajetória ascendente, né? Uma torcida apaixonada, que a gente fica feliz de ver que o time consegue subir, né? A torcida do América também é muito apaixonada. Uma festa, né? No estádio ontem, com bastante fumacinha vermelha. O futebol do Maranhão ganhou agora um ponto, porque tem a torcida do Sampaio Corrêa, que é muito apaixonada, a do Motoclube também mas não é tão grande quanto a do Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa tá muito mal, e o Maranhão, que não tava levando 1.000 pessoas ao estádio, mas é um time bastante tradicional, talvez pelo futebol local tá muito morto, consegue subir. Tomara que faça um bom papel pro futebol maranhense voltar a ter mais torcedores no estádio. E na Série C, a Ponte Preta ganhou do Guarani lá no Brinco de Ouro, 1-0. No Brinco de Ouro, isso porque teve um gol anulado. Teve um gol anulado que ainda salvou o Guarani ali, mas mesmo assim o Guarani deu uma pressãozinha ali, mas não conseguiu o empate. 1-0 pra Ponte Preta nesse jogo aí da Série C que abriu, né? A Série C teve muito empate, teve 0-0 Floresta e Caxias, teve 2-2 São Bernardo e Londrina, e teve a vitória a vitória do Náutico contra o Brusque lá em Santa Catarina, 1-0. E teve o resultado do julgamento do jogo, que foi pra justiça entre o Anápolis e o Guarani. E como a gente esperava, não deu em nada. Não deu nada. Galera, chegou a hora da gente dizer tchau. Até amanhã pra vocês. E o Goiás, não vamos falar do Goiás? O Goiás perdeu mais uma segunda, né? Segunda derrota consecutiva. Perdeu a liderança da Série B. Perdeu a liderança e joga contra Coritiba. Contra Coritiba depois. Vai ser obrigado a vencer. Tem que vencer. Tchau, Janaína. Tchau, até amanhã. Gente, obrigado pela companhia, pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã no mesmo horário. Tchau.